Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui e hoje venho com mais um assunto para vocês. É um assunto que eu particularmente ensino muito nas aulas de Reiki. Hoje eu quero trazer aqui para a internet também, para deixar claro como o Reiki trata os problemas emocionais. Eu não vou ensinar, até porque quando você aprende Reiki, desde o nível um é básico que você vai aprender que o Reiki trabalha as questões emocionais. Só que ele trabalha de uma forma natural. No nível 2 o reiki, você começa a intencionar o reiki para trabalhar questões emocionais. Então você usa símbolo para isso, tem um símbolo bem específico para isso, né? Vocês já sabem que eu não fico falando o nome de símbolo aqui, então, mas mesmo de qualquer forma, ainda vou falar sobre esse assunto. É, mas eu queria mostrar um pouco de como é que o reiki vai ajudar quem está precisando desse apoio emocional. Até para vocês conseguirem, se você é reikiano e está assistindo esse canal também, para você explicar para o seu cliente, como é que você explica para o seu cliente como é que o reiki ajuda, né? Vou trazer até alguns casos aqui que eu trabalhei. Gente, eu tenho 21 anos de reiki. Eu já trabalhei e desses 11, 12 anos são clínicos. Então, eu tenho bastante história para contar, né? Mas a primeira coisa que eu percebo quando um cliente chega para mim, assim, desculpa, só voltando, eu tô aqui falando baseado num roteiro que eu escrevi para não me perder, tá? Então, de vez em quando eu vou voltar para o assunto. Bom, a primeira coisa que eu percebo quando uma pessoa chega até mim e ela tá com um problema emocional é que ela quer que a dor passe logo. Ela não quer viver essa dor. Isso é natural do ser humano, isso é muito humano, isso é muito comum. Mas esse processo de você querer fugir da dor, muitas vezes deixa a dor mais longa, porque você fica lutando contra alguma coisa que você já deveria ter aceitado. Tem coisas que muitas vezes são como são, né? É... O reiki, nesse caso, ele não vai prometer que a dor vai desaparecer. A dor não vai desaparecer facilmente. Mas ele vai fazer uma coisa muito mais difícil e muito mais profunda do que isso. E é isso que eu vou apresentar nesse vídeo para vocês, explicando aí como é que o reiki trabalha essas questões. Fechou? Bom, vamos pensar aqui agora na visão energética, o que são esses problemas emocionais. Na visão energética, os problemas emocionais, energética e espiritualista, tá, gente? Esses problemas emocionais, eles vêm de emoções não processadas. Essas emoções não processadas, elas não vão desaparecer, elas não somem. Elas vão se instalar no nosso corpo e no campo energético. E aí, independente de onde for, elas vão se instalar. Você precisa trabalhá-las, tá? A gente parte do pressuposto que cada emoção tem uma frequência. E quando essa frequência ela não é vivida e integrada da forma que ela tem que ser, ela vai ficando estagnada no seu corpo. Ela vai parando, ela vai gerando problema até físico mesmo. Ela começa a atuar no seu campo emocional, ela parte para o campo energético, ela parte para o campo espiritual, ela vai se manifestando no corpo físico de diversas formas, né? A gente é um produto de todas as nossas experiências do passado, sejam elas boas, sejam elas ruins. E muitas delas que vão deixando pra gente um sabor meio amargo, elas vão precisar de atenção e geralmente elas são as que mais precisam de atenção. A gente não pode esquecer dessas dores. As dores elas vieram pra gente por algum motivo. Eu fiz um vídeo falando sobre karma, né? Muitas vezes essas dores elas vêm pra gente resolver alguns karmas nossos. A gente, o ser humano, ele tem um cérebro muito adaptativo, né? Ele se adapta. A gente tem a neuroplasticidade também, que hoje está sendo muito estudada, que é a nossa capacidade de mudar, mas a gente tem uma capacidade também de adaptação muito grande. A gente prefere o medo, a gente prefere o conhecido doloroso do que o desconhecido libertador, né? Então a gente prefere ficar muitas vezes é, lutando contra essa dor sem experimentar o que ela está mostrando pra gente, porque eu quero voltar para o meu estado conhecido, que é o meu estado feliz, meu estado, né? Tem muita gente que fala, né? Vem gente que tem depressão e fala, ai, eu sinto muita falta de quem eu era. Uma coisa que eu sempre falo é, mas você é isso que você está vivendo também, você precisa integrar isso. Nós somos felizes e tristes, né? Junto. É do ser humano, é da vida isso, né?
É, então a gente precisa dar uma atenção para esses problemas ou para essas questões que elas são um pouco mais dolorosas para a gente, né? Bom, é, alguns problemas emocionais que chegam muito para mim aqui no meu espaço para atender, né, no meu consultório. Ansiedade, luto, término de relacionamento, bloqueio, sensação de paralisia, no sentido de, eu não consigo fazer nada com a minha vida, eu tô parado, eu tô estagnado. Gente, o que tem gente de 20 a 30 anos que se sente estagnado na vida, porque, enfim, diversos fatores, não está escrito. Assim, vem muita gente mesmo falando, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, ou não sei para onde eu vou na minha vida, indecisões, né? Vem gente com incapacidade de funcionar no dia a dia, é comum isso, é muito comum. E essas pessoas vêm buscando um alívio dessa dor. Claro que para a gente entender, a gente tem que entender também como é que é o ambiente da pessoa, o que está gerando essa dor, se essa dor dá para ser interrompida, se essa dor dá para a gente consegue melhorar ela de alguma forma, acalmar ela de alguma forma. E o principal é a gente ver também a raiz dessa dor. Se essa raiz dessa dor ela tem alguma solução ou se essa raiz não tem solução. No caso, por exemplo, do luto. A raiz da dor não tem solução. A saudade vai durar para sempre. Então a gente tem que harmonizar a pessoa com isso. É, mas muitas vezes a pessoa vem com uma dor, por exemplo, um relacionamento que não está funcionando bem, ou um relacionamento que ela quer terminar, mas não tem coragem. A raiz da dor, né? Você ficar segurando um relacionamento que já devia ter sido terminado, dói muito mais do que você efetivamente terminar o relacionamento. Porque você fica mais tempo nesse sofrimento e na dor. Mas enfim, por isso que eu fiz o roteiro, gente, porque senão eu vou indo, né? Vou passando. Bom, é, o que a gente precisa ver aqui, né? O que o cliente quer e o que o processo vai exigir. O cliente ele quer uma coisa só, que a dor passe e que a dor passe rápido. Só que o processo vai exigir uma coisa diferente. O processo, um processo de libertação de dor ou de mudança emocional, de transformação emocional, a gente precisa o processo ele vai pedir para a gente para atravessar essa dor, não para contornar a dor, né? O cliente ele quer uma anestesia. É muito comum isso, a gente vê até em gente que vai no médico, né? Tem gente que prefere. E desculpa, tá? Mas tem gente que prefere tomar um remédio para emagrecer em alguns casos, que não são casos necessariamente clínicos, do que fazer uma dieta. Então as pessoas preferem uma saída mais fácil. E a mesma coisa com a dor da gente, né? Então, desde a saúde até a nossa dor emocional, a gente vai sempre buscar um caminho mais rápido e mais fácil. O que eu queria deixar claro aqui é que o reiki ele não vai anestesiar a dor. Ele pode fazer isso por alguns momentos, principalmente quando você está recebendo reiki, né? É muito comum, tem muito relato de cliente que quando está recebendo o reiki, a dor dele, naquele momento que a energia está avançando dentro do corpo dele, a dor dele ameniza, o coração desacelera, os pensamentos se acalmam, né? Mas no geral, para você fazer um reiki para a pessoa melhorar de algo que está acontecendo, o reiki ele vai fazer um processo muito mais bonito, muito mais profundo, que ele vai harmonizar o entendimento da dor. Ele vai criar condição para que essa pessoa compreenda que ela faz parte do processo. Essa dor faz parte do processo do ser humano, do corpo dele. A dor faz parte da vida, é uma experiência da vida. Então o reiki ele não vai aprofundar e explicar isso. Ele vai fazer com que a pessoa comece a sentir isso. Ele vai harmonizar isso. Por isso que é importante o papel do terapeuta reikiano para esse processo, né? É, esses dias um cliente meu veio falando, tive um término de relacionamento, estou muito machucado. E aí começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, eu falei, olha, conversar agora não vai adiantar muito,
Eu entendi o que aconteceu com o relacionamento, eu falei, mas vamos lá pra maca que eu vou fazer reiki. Fiz reiki aí, eu fiz uns 25 minutos de reiki na pessoa, e quando terminou a sessão de reiki, essa pessoa falou pra mim assim, olha, eu realmente estou me sentindo bem melhor, estou me sentindo muito mais calmo, e meu sentimento está até começando a mudar. Tá saindo um pouco da tristeza e tá indo um pouco para a raiva. Falei, é importante. A raiva também tem um papel, né, dentro dessa história. Então, isso com uma sessão de Reiki, né? Então o Reiki ele vai trazendo outros entendimentos. O nosso corpo é muito inteligente. O Reiki ele vai ativar essa sabedoria inerente no nosso corpo, né? Eu acho que eu usei inerente certo, tá? Bom, uma coisa a gente que é bom a gente entender é que tem uma diferença entre você suprimir uma dor e você integrar essa dor. Suprimir a dor é você empurrar para baixo. Ou seja, eu vou engolir essa dor de qualquer jeito e não vou sentir mais. Foda-se, eu vou fazer tal coisa, não sei o que lá, eu não vou viver essa dor. E aí você começa num outro tipo de processo. Que você não está integrando essa dor, você não está digerindo ela, você só empurrou para baixo. E ela vai continuar em você, e uma hora ela vai se manifestar. E aí tem o integrar, que você integrar é você digerir aquela dor com calma, você entender o que aconteceu. Vamos supor que teve um término de um relacionamento por traição. Ninguém é obrigado a aceitar isso, muito pelo contrário, você pode fazer o que você quiser, ficar com raiva, gritar, enfim. Só que você precisa entender esse processo. Isso aconteceu de verdade. E qual que é o próximo passo daqui em diante? Não ficar negando ou pensando, poderia ter sido diferente. Tudo isso que a gente nega, essa questão da dor, isso acaba ferrando mais a gente mesmo. Acaba empurrando a gente para outro lado, para outra situação. A gente acaba camuflando os sentimentos e aumentando o tempo da dor. Uma coisa que eu falo sempre é que o Reiki ele vai para onde é necessário, tá? Ele não vai para onde o cliente quer, ele vai para onde o cliente precisa. Então isso é uma coisa que você tem que deixar bem claro. Tem gente que vem aqui e fala para mim assim, Rodrigo, eu quero receber Reiki, a minha vida ela tá travada, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim. Aí ela recebe uma sessão de reiki, aí ela fala, agora minha vida vai desandar. Não. Aí ela chega em casa, ela discute com alguém. Aí ela chega em casa, ela bate o pé, ela bate a perna na escada. E aí ela fala, nada mudou. Inclusive eu discuti com pessoa X, ou inclusive eu me machuquei. Esse processo do reiki faz parte. Até discussão, depois repara se na discussão você agiu da mesma forma. Repara se nessa pancada que você deu na perna você reagiu da mesma forma. O reiki vai ajudando a gente a ter outras reações também. É muito mais profundo, gente. É muito mais profundo. Tentar ficar explicando o reiki aqui é ficar dando tapa na testa. Eu estou tentando explicar aqui sobre essa questão emocional, como ele vai atuar mesmo, né? O Reiki ele vai trabalhar em 4 dimensões simultâneas, né? Ele vai trabalhar nossa dor física, nossa dor emocional, nossa dor mental e nossa dor espiritual. Reiki ajuda na questão física. Vou pedir para você colocar um vídeo que eu falo sobre. Tá aqui no meu canal. O Reiki cura doenças. Eu acho que vale a pena você clicar lá e assistir. Esse vídeo é muito bom também. Eu explico se o reiki cura doença, se ele faz isso, como ele faz isso, ou como ele não faz, tá? Bom, como é que o reiki ajuda, então, agora ativamente essa dor emocional? Além de todo esse entendimento que eu tô aqui há um tempão falando para vocês, que se vocês não perceberam, esse é o core do vídeo. O vídeo ele é para isso, para mostrar que o reiki ele vai te ajudar a entender a vida de outra forma. A vida mais espiritualizada, mais profunda, com mais entendimento, com muita coisa legal, assim. Agora, se você quer saber agora na prática, ativamente mesmo, como é que o Reiki funciona, ele vai trabalhar isso. O Reiki ele tem um símbolo do mental emocional, né, que você aprende no nível 2.
Como eu falei, no nível 1 ele vai fazer isso automaticamente. No nível 2 você consegue fazer uma intenção. Então esse símbolo ele vai trabalhar e vai harmonizar os nossos desequilíbrios emocionais. Esse símbolo é muito potente. Tem muita gente que minimiza esse símbolo. Minimizam muito a saúde mental, então vou minimizar esse símbolo, né? Mas esse símbolo ele é muito importante. Ele vai trabalhar, ele vai acessar camadas de, assim, onde o padrão emocional está cravado, está instalado. Ele não vai trabalhar o sintoma da dor, ele vai trabalhar a origem da dor. Né? Então ele vai trabalhar o trauma que foi feito, que hoje você tem uma reação que você não gosta. Ele vai trabalhar, nossa, ele vai trabalhar um monte de coisa. O Reiki esse símbolo do mental e emocional, ele vai trabalhar em doenças já manifestadas. Ele vai trabalhar em padrões repetitivos, em questões kármicas. Esse símbolo é ferrado, gente. Né? Se você tem o Reiki nível 1, faz o Reiki nível 2, vale muito a pena. Ele vai ajudar também a acelerar o processo do luto e da perda também, né? Ele não vai fazer você eliminar ou pular as etapas do luto, mas ele vai criar um campo mais favorável para que você atravesse essa sensação com menos resistência. O Reiki, quando recebido, ele faz o seu corpo, as suas células entenderem que a vida é contínua, mesmo na questão da morte. Ele vai mostrar a profundidade da vida. Ele vai fazer com que você se integre na transição, nas transições das etapas da vida também, né? O processo ele vai continuando depois da sessão. Quando você recebe Reiki, a gente acha que a sessão só está durando, você ainda continua recebendo Reiki, manifestando essa energia por mais 4 horas e os efeitos vêm nos próximos dias. Então é bom saber disso, tá? Até se você for reikiano e quiser explicar para alguém, também é bom saber disso. Tem alguma posição específica das mãos aí para a gente ajudar? Tem. Você pode colocar o reiki. Você pode, assim, para casos de dor emocional, tem 2 pontos específicos. O chakra, o Ajna Chakra, que é aqui no centro da testa, né, o terceiro olho, que muita gente fala. E tem o Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco, que ele trabalha diretamente as dores emocionais e os relacionamentos. Então você pode fazer esse símbolo junto com o símbolo do corte, o símbolo do poder, como você preferir chamar. Você pode fazer reiki nessas 2 regiões aí, trazendo e manifestando essas questões, né? Plexo solar também ajuda muito, porque o plexo solar o Manipura Chakra, né? Você consegue trabalhar a ansiedade, o medo, a insegurança também. E o chakra da garganta, quando uma pessoa não consegue falar para você o que ela está sentindo. Então, quando uma pessoa está com dificuldade de explicar para você o que está acontecendo, ou nomear onde está a dor, ou ela não consegue manifestar, às vezes ela tem. A família dela está massacrando ela precisa se impor. Chakra da garganta, gente. A pessoa precisa falar, ela precisa se expressar, ela precisa comunicar, né? Falei para vocês que eu ia trazer um- uma história real, né? Eu vou contar para vocês uma coisa que ajudou meu espaço terapêutico a crescer muito. Foi uma coisa assim que aconteceu que eu nunca vi igual. Na hora que eu tenho alguns anos de reiki. Eu tinha um espaço terapêutico menor e aí eu fui para um outro que era um pouquinho maior. E aí o que aconteceu? Eu ficava do lado de uma sala de umas mulheres que trabalhavam com massagens estéticas e estética facial. Eu entrava e saía do meu espaço, não conhecia ninguém ali, a gente ficava no mesmo corredor. E aí um dia uma delas falou para mim assim, Rodrigo, você é psicólogo? Eu falei, não sou psicólogo. Ela falou, ah tá, não estou procurando um psicólogo. Ela falou, meu filho já está indo para o psicólogo ou para o psiquiatra, só que nada resolve. Ela falou, como você conseguiria ajudar? Aí eu falei, olha, eu trabalho com reiki, eu trabalho com florais, terapias complementares, integrativas. Isso é que eu trabalho muito com reiki, o reiki ajuda em muitas situações. Enfim, o diagnóstico que ela me deu foi o seguinte: meu filho tem 30 anos, ele já não conversa mais, ele está com uma noiva, ele
tá com mania de perseguição, ele fica olhando para trás até quando ele está em casa, ele não consegue parar de mexer no celular, ele já perdeu o emprego, está na pior situação. Ele está tomando remédio psiquiátrico, passando no psicólogo, mas ele nem fala mais com o psicólogo. Ele fica na sala lá em silêncio. Aí eu pensei, meu Deus, né? Como é que eu vou conseguir ajudar? Né? Foi a primeira reação que eu tive, assim, não falei, mas eu pensei. Aí eu falei, olha, chama ele aqui que eu vou tentar ajudar. E aí ela falou o seguinte pra mim, tá, vamos. Eu vou ver se ele quer vir. Enfim, ele veio. Na primeira sessão ele não conseguia falar. Ele ficou sentado na minha frente em silêncio. Então a única coisa que eu perguntei pra ele, eu falei, olha, eu perguntei algumas coisas, ele não me respondeu. Eu falei pra ele, olha, eu posso me aproximar de você e fazer um pouco de reiki, você não precisa nem deitar, você pode ficar sentado. Aí ele só acenou com a cabeça que sim. E aí eu fiz o reiki nele, ele sentado ali. Só que eu fiz uma prática de reiki que é um pouco mais forte, né? Que se chama semi-iniciação. Não é uma iniciação, é uma semi-iniciação. Você faz a grande carga de energia de uma iniciação naquela pessoa, mas você não inicia aquela pessoa. Como se você estivesse iniciando no reiki, né? E aí eu fiz, durou 10 minutos. Aí eu falei pra ele, muito obrigado, volta daqui 2 dias. E aí eu chamei a mãe dele e falei, ó, ele tá liberado. Ela, nossa, mas já? Eu falei, sim, a gente não vai conversar por enquanto, ele não quer conversar. Aí eu até pensei, falei, nossa, ele não vai voltar daqui 2 dias. E sim, ele voltou daqui 2 dias, dali 2 dias. E ele voltou, sentou, ele entrou sozinho, da outra vez ele entrou com a mãe. Ele entrou sozinho, sentou sozinho. Eu falei, não precisa falar nada, eu só vou fazer reiki em você. Fiz a mesma coisa, 20 minutos de reiki, tchau. E aí eu falei, volta daqui 2 dias. Passa um dia sem reiki, próximo dia com reiki. Aí ele voltou. Quando ele voltou, ele sentou, ele falou, eu quero conversar com você. Eu falei, ótimo, vamos conversar. E ele me contou tudo o que estava acontecendo na vida dele. Eu falei, olha, eu não vou ainda falar nada sobre o que está acontecendo na sua vida. Eu sei que você deve estar com muita dor, sentindo muita dor. Então a gente vai fazer mais essas 2 semanas aqui, se vem um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Você não precisa nem conversar comigo. Você só vem um dia sim, um dia não. E a gente fez por 2 semanas, um dia sim, um dia não de reiki. 20 minutos. E aí na terceira semana, a gente fez mais uma sessão de 1 hora, e aí ele conversou, ele explicou. Ele já estava se sentindo muito melhor. Ele terminou o relacionamento dele. Ele tinha saído do emprego, mas em 2 semanas ele já voltou a mandar currículo porque ele precisava trabalhar. E eu fui vendo a melhora dele com o reiki, né? Ele até perguntou, eu paro de tomar remédio psiquiátrico? Eu falei, de jeito nenhum. Continue no psiquiatra, continue no psicólogo, mas venha aqui também. E, e esse caso foi muito louco, gente, foi muito louco. Ele continuou vindo por muito tempo, mas assim, ele trocou o relacionamento, né? O outro relacionamento dele, a ex-noiva dele, pelo que ele me trazia, inclusive eu conheci ela depois de uma sessão. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas assim, ela também foi uma das causadoras de todo esse impacto que ele teve. É, ele, enfim, uma série de coisas aconteceram ali na vida daquele rapaz. E eu consegui ver semana a semana ele melhorando, voltou ao emprego, conseguiu um emprego numa multinacional super legal, continuou trabalhando, abriu o próprio negócio, a gente ficou anos ele recebendo reiki toda semana. E ele melhorou muito. E aí a mãe dele ficou tão grata comigo que ela começou a indicar muitas pessoas para o meu espaço. Todos os clientes que iam fazer massagem estética, ela indicava o meu espaço. Foi assim que eu dei um salto, né, nas sessões, assim. Então foi muito interessante. Toda essa história foi muito interessante. E eu agradeço muito por ter vivenciado tudo isso. Mas para mim foi uma prova de como o reiki funciona. Eu já tinha várias. Já aconteceram coisas bizarras comigo com o reiki. Mas essa foi uma muito forte, assim, né? Mas o que mudou nele, assim, principalmente, não foi a situação externa. Foi a relação dele com o que ele estava sentindo. Ele conseguiu olhar o que ele estava sentindo, eu questionava sobre, pedia para ele falar o que ele estava sentindo também.
E claro que o reiki também, né, gente? É, Agora vamos falar, saindo desse caso, vamos falar um pouco sobre o reiki e a terapia convencional, né? O reiki, ele é reconhecido pelo SUS como uma terapia complementar. E é assim que a gente tem que tratar o reiki, tá? Como uma terapia complementar. Ele é complementar a um médico, complementar ao acompanhamento psicológico, psiquiátrico, medicação. Reikianos, mestres reiki, não podem pedir para você parar de tomar medicação jamais. Tem que inclusive incentivar o que te faz bem, né? E é da pessoa falar com o médico o que está acontecendo e o médico regular isso, né? O que acontece é que, como é uma técnica complementar, essa combinação vai acelerar processo que levaria muito tempo para resolver, o tempo diminui demais, né? Até encerrar de vez. Eles não são caminhos que vão se excluir, eles vão se potencializar. Então, o reiki, ele é bom. Eu falo que o reiki é bom com tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Reiki vai com qualquer situação. Ele ajuda a qualquer situação. Agora, quando e com que frequência que a gente tem que fazer reiki, né? Em casos agudos, igual esse que passou, que é muito agudo, eu fiz um dia sim, um dia não, porque eu tenho um protocolo que eu mesmo criei para tirar a pessoa do. Ah, eu ia falar uma expressão tão horrorosa que eu falo brincando, mas que eu tiro a pessoa do bueiro, sabe? Assim, eu ia falar uma expressão horrorosa. Mas para tirar a pessoa desse buracão. Saiu? Aí a gente começa semanal. Então a minha sugestão é faça sessões semanais de reiki, já funciona. Se você puder fazer, se tiver muito agudo, um dia sim, um dia não, ideal. Todo dia precisa, só se você for reikiano. Agora, se você não for reikiano, um dia sim, um dia não pode ser também, 15 minutos já funciona. Quando é uma manutenção, aí eu recomendo quinzenalmente, não necessariamente. Quinzenalmente é suficiente. O corpo ele vai precisar também de um tempo para se integrar. Por isso que eu não peço para os clientes que não são reikianos vir todos os dias, porque senão vira uma muleta. Então, um dia sim, um dia não resolve por um período, depois para, né? Nosso corpo ele tem que ter um tempo para se integrar, inclusive depois do reiki. Recebe reiki, um reiki potente, volta na semana que vem. Você vai ver como você vai estar, né? Agora, como é que eu sei na pessoa que o reiki está trabalhando? Gente, assim, uma coisa que acontece muito. A pessoa chega assim, às vezes acabada aqui na sessão, nossa, visualmente, emocionalmente. Na sessão seguinte, você já vê que ela já mudou a roupa, ela já está um pouco melhor, ela já está falando com mais potência, ela já está com diversos sentimentos dentro dela, né? Assim, diferentes. Às vezes ela apresenta, mas não é sempre, tá? Então eu não gosto de ficar falando muito, mas sonhos mais intensos, emoções que vão surgir sem gatilho aparente, muitas vezes choro durante uma sessão. A pessoa pode ficar irritada por um período de tempo. Ainda mais se ela for uma pessoa que é muito mole, ela quer se impor, ela vai passar a ser mais irritada e tá tudo bem, né? Tudo isso é processamento, não é piora, tá? Então é todo um processo, né? Mas o que eu queria explicar nesse vídeo é que problema emocional não é fraqueza, muito pelo contrário. É energia que vai precisar de direção, né? O reiki ele vai oferecer um campo muito favorável para a gente, para deixar essa energia se mover, se organizar, se integrar. O reiki vai ajudar demais isso. A dor ela não vai ser o fim da história. Ela pode ser um começo novo de uma motivação, processamento, uma transformação muito real. Uma coisa que eu falo para vocês, se vocês se reconheceram se você se reconheceu em algum ponto desse vídeo, às vezes vale você investigar também, né, o que está acontecendo. E se você ficou curioso com relação ao reiki, eu atendo com reiki, se você é aqui de São Paulo. Se você não é de São Paulo, eu atendo também online. E deixa um like nesse vídeo aí, por favor. Se inscreve no meu canal também, tá bom? Então acho que é isso. Eu agradeço. Espero que tenha gostado do meu novo fundo, meu novo visual aqui.
Um abraço. Tchau.